levou para a sua maravilhosa luz. Enterrado na vergonha, eu estava. Quem poderia carregar este peso? Eu estava até te conhecer. Eu estava respirando, mas não vivia. Minhas falhas tentei esconder. Eu estava até te conhecer. Chamou meu nome, Chamou meu nome, da sepultura eu saí. Escuridão, glorioso dia do Senhor. Chamou meu nome, da sepultura eu saí. Escuridão, glorioso dia do Senhor. misericórdia. Misericórdia salvou minha alma. Sua liberdade é tudo para mim. O velho homem se foi. O velho homem se foi. Jesus te conheci. Chamou meu nome, da sepultura eu saí. Escuridão, glorioso dia do Senhor. Chamou meu nome, da sepultura eu saí. Escuridão, glorioso dia do Senhor. Essa é a minha história e a sua história. O meu pecado era pesado, mas as torres quebram com a sua glória. Eu era homem e adulto, tu me chama de cidadão do céu. Doente estava, me trouxe a cura. O seu amor é o ar que eu respiro. Abre os meus olhos, vejo o futuro, porque chamou meu nome. Da sepultura eu saí. Da escuridão, glorioso dia do Senhor. Chamou meu nome, da sepultura eu saí. Na escuridão, glorioso dia do Senhor. Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos começando mais um culto online da Igreja Presbiteriana do Retiro. Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, e por isso nós damos parabéns a todas as mamães por essa data. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo certo determinado para todas as coisas. E algo que nós temos aprendido nesse período é uma administração das nossas atividades e uma mudança da nossa rotina. Nesse momento, nós podemos ter, nessa próxima hora, um tempo de qualidade de culto ao nosso Deus. Sabemos que temos vivido um tempo de muitas distrações,
Talvez você esteja assistindo esse culto com o seu celular na mão, porque o tempo todo nós recebemos informação. Mas há um tempo certo para tudo, e este é um tempo de adorar e louvar a Deus. Por isso, evite qualquer distração, preste atenção, louve a Deus, celebre aquele que é a razão da nossa vida. Nesse momento, tenha um momento de qualidade, preste um culto de adoração a Deus, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Vamos juntos celebrar a Ele com o Ministério de Louvor aqui da IPR e depois, através de uma palavra de Deus, para abençoar a sua família. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna.
quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Ao eterno Deus, estendemos as nossas mãos para que os braços de amor dele nos alcance, porque nós não temos outro dono a não ser o nosso Deus. O teu nome, O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. tudo que nós somos, ó Pai. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. E eis-nos aqui. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. No dia seguinte que ele nasceu, eu chorei muito, eu chorei o dia inteiro. Depois eu não chorei mais, aquilo foi parece que tudo da emoção, do sofrimento ficou ali no dia seguinte. Mas o fato de ele estar vivo e estar lutando pela vida era uma coisa bem, bem maravilhosa de ver, né? Quando eu estava grávida, os planos eram os mesmos que todas as mães têm, né? Uma vida boa para o filho. Depois que ele saiu do hospital, que teve o diagnóstico, o meu plano sempre foi dar o melhor hoje para ele ser feliz hoje. A mãe de uma criança deficiente, ela tem que ter força para viver a vida dela e viver a vida do filho, né? Eu acho que eu sou privilegiada por ser a mãe do Augusto. Isso às vezes eu até me acho que eu sou demais. Eu tenho uma missão que é fazer ele feliz. Se ele está feliz, o pai e a mãe estão felizes. Estive com o Augusto da 7ª série até o final da faculdade, na formatura da faculdade. Foram 11 anos maravilhosos que eu passei. A cumplicidade nossa, né? É muito grande. Nosso olhar cruza e se fala. E a formatura dele foi a coroação de tudo, né? Foi um rio de emoções, assim. É uma sensação inexplicável, assim. O sentido de mãe é tu ver o filho ser feliz. A história da Ruth e do Augusto, tínhamos que nos encontrar, nós tínhamos que viver a vida que nós vivemos. Eu nem sei o que seria sem o Augusto. A paz do Senhor Jesus, irmãos, está começando agora mais um momento de dízimos e de ofertas. Aí na sua tela está aparecendo a conta bancária da nossa igreja, onde você pode dizimar e ofertar através de transferência ou de um depósito bancário. Caso você não consiga
né, dizimar e ofertar por estes meios, você pode estar procurando o líder do seu ministério, que ele vai te orientar como fazer isso. Em Filipenses 4,18, nós podemos observar a alegria do apóstolo Paulo ao receber, né, as ofertas que os irmãos da igreja de Filipenses enviaram para ele. Ele diz que essas ofertas foram como um aroma, um incenso, uma oferta agradável a Deus. E qual que é a lição que nós podemos tirar disso? É que Deus, ele se alegra, que Deus, ele fica feliz quando nós ofertamos, né, para a igreja, quando nós ofertamos para que o reino de Deus avance, né, para que os ministros de Deus continuem o trabalho de pregar, de ensinar a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas, né, para que necessidades sejam supridas. Então, Deus se alegra grandemente nisso. Então, que nós, né, neste momento, venhamos a dar essa alegria para o nosso Deus, que Ele fique contente com a nossa oferta e com o nosso dízimo, sabendo que nós fazemos isso é para a glória de Deus, é para vermos o reino de Deus avançar e pessoas serem salvas, né? Pessoas serem libertas da escravidão do pecado. Oremos então. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos libertou do pecado, porque o Senhor tem sustentado a cada um. Nós queremos ser, Deus, este canal do Senhor, Pai, para que isso aconteça com outras vidas também, para que vidas sejam supridas, sejam alcançadas pela Tua graça, Deus. Nós clamamos agora, Pai, por aqueles, Pai, que estão desempregados, por aqueles que, né, não têm conseguido, Deus, o seu sustento por conta desse coronavírus, por conta dessa pandemia, que o Senhor verdadeiramente venha abrir as portas, que o Senhor verdadeiramente venha levantar pessoas, Pai, para ajudar, Pai, para que juntos, Pai, nada venha nos faltar, porque com certeza, se nós estivermos juntos, Pai, debaixo da Sua bênção, eu tenho certeza que nada vai nos faltar, Deus. Por isso, nos dê força e nos faça, Deus, ter agora um coração generoso, Pai, para que nós possamos ajudar todos os irmãos que precisam da nossa ajuda, Pai, e que nada venha faltar a nenhum de nós, Deus, e que as pessoas possam enxergar o Teu cuidado, Pai, e a Tua glória em cada um de nós, através dos dízimos e das ofertas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto estamos aqui, aguardamos ansiosos o dia de Te ver, Pai. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em Tua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei
que esse dia não está longe de acontecer. Tudo que tem acontecido à nossa volta é sinal de que este dia tão aguardado está se aproximando. A maior notícia que nós estamos esperando não é a cura do coronavírus, não é a cura da próxima pandemia, não é a resolução da crise econômica. A notícia que nós estamos esperando é que Jesus voltou e nos levou para casa, e nos levou para morar com Ele. E é por isso que nós não podemos nos apegar a esses prazeres terrenos, a essas coisinhas minúsculas. Precisamos desejar cada vez mais voltar para casa. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Olá, querido, graça e paz. Que bom estarmos juntos nesse domingo especial, o domingo que nós comemoramos o Dia das Mães. Embora nós não podemos ter a oportunidade de te dar um abraço nesse momento, mamãe, mas eu quero que você se sinta abraçada pela nossa igreja nesse momento. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida a cada dia mais, em o nome de Jesus. Vamos para os nossos avisos. O primeiro deles é sobre o nosso podcast. Há um aplicativo que você pode baixar no seu celular, tanto Android como iOS. Você pode baixar esse aplicativo chamado Spotify. E nesse Spotify você pode entrar e fazer uma pesquisa, Igreja Presbiteriana do Retiro. Lá, nesta pesquisa, você vai ter todas as mensagens que nós estamos pregando aqui aos domingos. E através desse aplicativo você vai poder ouvir a nossa mensagem quando quiser. Então, baixa aí o Spotify, siga o perfil da Igreja Presbiteriana do Retiro ali no Spotify, baixe as mensagens e ouça quando quiser. Também você pode compartilhar com seus amigos, faça isso esse também pode ser um sistema muito interessante de evangelização e que você possa abençoar outras vidas. Cada semana, cada dia, a gente tem postado ali uma nova mensagem para você, também é um tempo de edificação para a sua vida. Vamos para o nosso segundo aviso, muito importante. O hemonúcleo aqui da cidade de Volta Redonda está carecendo de doação de sangue. Você que pode doar, você que se interessa, às vezes você já é um doador de sangue, como eu sou, procura o hemonúcleo de Volta Redonda, eles estão precisando. Se você não faz parte do grupo de risco, se você tem condições, procure o hemonúcleo de Volta Redonda. Vai aparecer agora aí na sua tela um cartaz falando sobre isso. Em tempos de distanciamento, ainda há formas de estender a mão. O hemonúcleo não para. Doar sangue
não aumenta o risco de coronavírus. Se você puder, agende um horário através desse número, 3343-2994, das 7 às 13 horas. O Hemonúcleo de Volta Redonda agradece. É um pedido especial que nós estamos fazendo aos membros da igreja e àqueles também que podem, estender a mão e ajudar aqueles que mais precisam. Vamos para o nosso terceiro aviso. Vai haver uma pequena alteração essa semana na dinâmica das nossas programações. Pastor Rodrigo tem um programa muito bacana chamado Dimensão Paralela, que era postado toda quinta-feira. Esse programa agora vai vir para terça. E terça-feira, que era o reverendo Lucas Brandão, será transferido para quinta-feira. Por que nós estamos fazendo isso? Pastor Rodrigo continua com um programa de Dimensão Paralela, um tempo muito descontraído de indicação de livros, de álbuns musicais, enfim, e também de filmes para você curtir aí e assistir com sua família. Mas ele vai continuar com isso na terça-feira. Na quinta-feira, nós começaremos algo muito especial. Nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja esse mês de maio, começamos agora o mês de maio, nós vamos trabalhar aqui na nossa igreja o mês da família, tá? Sob o tema Restaurando o Reino de Deus na Minha Família. Então, o pastor Lucas Brandão, todas as quintas-feiras de maio, estará aqui na igreja transmitindo um culto ao vivo para você. Através desse canal aí que você está nos ouvindo, através desse canal aqui no YouTube, tá? Então, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, pastor Lucas Brandão vai estar aqui, tendo um momento de louvor e também um momento de palavra de Deus. Esse momento será um momento ao vivo, tá? Toda quinta-feira. Então, você vai poder interagir conosco, mandar o seu pedido de oração, mandar aí a sua contribuição, o seu alô para quem você quiser. Toda quinta-feira, de 8 às 9, aproximadamente, nós teremos esse tempo aqui no canal do YouTube. Então, nessa próxima quinta-feira, a partir das 8 horas, avisa aí para todo mundo, nós teremos esse culto online, tá? Ao vivo, com a participação do nosso Ministério de Louvor, boa parte dele, também a participação e a mensagem do pastor Lucas Brandão. Então, nós vamos ter esse momento especial com vocês aqui. Se atenta, próxima quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos juntos aqui para celebrarmos ao nome do nosso Senhor Deus e também para trazermos uma palavra de bênção para abençoar a nossa casa e a nossa família. Eu engravidei com 19 anos. E veio a Nanda, assim, me pegou bem de surpresa. Na época era assim, não tinha informação. Na minha família, ninguém tinha filhos e aí todo mundo dava pitaco. Cada um dizia uma coisa diferente. Sempre tem alguém que diz, não dá o bico, não dá o peito, dá o peito até 1 ano. E eu dei o peito pra Júlia até os 6 meses. A maternidade traz pra gente umas regras que a gente às vezes tenta seguir, sofre, não consegue. A gente acaba se pressionando para fazer as coisas do jeito que os outros dizem. A minha maior dúvida era que eu conseguisse fazer o meu papel corretamente. A culpa, ela sempre anda com a gente, né? Mãe, você fez tudo certo. Mãe, obrigado por tudo que tu fez. Muito obrigado, mãe. Meus irmãos, e a festa que nunca acaba?
É sobre isso que a gente conversa essa noite com vocês. Chamo vocês ao texto de Salmo 126. São apenas 6 versos e eu gostaria de ler esses versos com vocês nesse momento para a nossa meditação. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, a festa que nunca acaba. Esse é um tempo de nós estarmos trabalhando sobre isso. Mas, pastor, pensar em festa num tempo de pandemia, num tempo de tanta dificuldade, por que não, meus irmãos? Porque nós temos um Deus que cuida da nossa vida e que nos faz andar altaneiramente acima de qualquer pandemia e qualquer dificuldade. Se você crê nisso, diga amém, glória a Deus. Esse salmo é um salmo que é do tempo do exílio, o tempo em que Israel estava sobre o cativeiro no exílio, o tempo que Israel estava cativo por 70 anos. Mas Deus começa um movimento na história. E Deus começa a trabalhar de forma extraordinária. Aqui, quem dominava eram os caldeus. Era um povo que estava subjugando o povo de Deus. Era o povo que estava dominando o povo de Deus. Mas Deus levanta, nesse movimento na história, 2 povos, chamados os medos e os persas. E eles vêm contra os caldeus e os derrota. Era a maior potência naquele tempo, eram os caldeus. Mas Deus levanta medos e persas, eles vêm contra os caldeus e os dominam, os derrotam. Ciro domina os caldeus e, como primeiro decreto de Ciro, ele diz: agora o povo de Israel, agora os judeus podem voltar para a sua terra. Eles não precisam mais ficar cativos. Eles não mais precisam ficar sobre o nosso domínio. Quem quiser pode voltar e pode começar a reconstruir a sua nação. Ciro, então, dá esse decreto de libertação aos israelitas. Agora, eles poderiam voltar para casa para reconstruir a sua nação. Meus irmãos, sobre o domínio dos caldeus, a nação de Israel foi muito destruída. Essa destruição foi muito dolorosa. Quando nós lemos o livro de Lamentações de Jeremias, nós podemos entender o porquê que Jeremias foi chamado do profeta chorão. Nabucodonosor secou a cidade por 3 anos. Ninguém saía, ninguém entrava, não tinha comida, não tinha água, não tinha suprimento, não tinha nada. Disse Jeremias: quem dera que os meus olhos fossem ribeiros, eu choraria a miséria do meu povo. Quando Jeremias está escrevendo isso com o seu povo, com o povo de Israel, por conta dessa destruição dolorosa que o povo de Israel estava enfrentando, Jeremias escreve isso em Lamentações: quem dera os meus olhos fossem ribeiros, para que eu chorasse toda a miséria do meu povo. Há algo terrível que Jeremias estava olhando aqui. Sabe o que Jeremias estava olhando quando ele declara isso, que os olhos deles deveriam ser como ribeiros para que ele chorasse a miséria? Ele estava, nesse momento, vendo 2 mães cozinhando seus próprios filhos para comer. Ele olha e a situação era tão terrível, tão dolorosa, que eles chegavam sobre essa dificuldade. Ele estava vendo exatamente essas 2 mães chorando por conta dos seus filhos. Quando Ciro escreveu esse decreto, o povo de Deus fica perplexo. Como assim?
70 anos nós estamos aqui exilados, fora da nossa pátria, nós perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa nacionalidade, estamos aqui postos, né, sob o domínio de Nabucodonosor. Agora Ciro chega e dá esse decreto, eles começam a olhar e ficarem espantados. E é por isso que eles disseram: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Meu irmão e minha irmã, não seja tardio em celebrar as etapas de Deus na sua vida. Não se esqueça de celebrar o que Deus tem feito pela sua vida hoje. Quando Ciro declara: olha, agora estou dando um decreto, agora vocês podem voltar para a sua nação, para começar o processo de reconstrução. Aquele povo estava tanto tempo prisionado, tanto tempo sob o cativeiro, tanto tempo exilado, que eles começaram a olhar e falar: Senhor, quando o Senhor começou a restaurar a sorte, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos perplexos diante disso. Isso é tão maravilhoso que os indivíduos de fora começavam a olhar agora para o povo de Deus e começavam a dizer: de fato, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Eles estavam tão perplexos que eles não conseguiam nem celebrar a Deus. Tem hora na nossa vida que Deus começa a agir de maneira tão extraordinária que a gente fica perplexo, não é mesmo, meu irmão? Que a gente fica assim: o que eu vou fazer? O que eu posso dar para Deus? O que eu posso fazer para Deus? Mas diante dessa perplexidade, não seja tardio em celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Meu irmão, diante das provisões de Deus para a sua vida, nesse tempo em que muita gente está aprisionado, de que muita gente não sabe o que fazer, de que muita gente está olhando de um lado para o outro e não vê saída, diante dessas dificuldades, Deus que te supre, o Deus que guarda você, exige algo de mim, da sua vida, que nós celebremos o nome dEle, que nós possamos dar júbilo de festa, e a festa não pode acabar. Não se esqueça de celebrar o que Deus tem feito por você hoje. Nós vivemos num tempo em que os nossos olhos são atraídos por aquilo que nós estamos vendo de ruim. Mas em nome de Jesus, nesse momento eu quero desafiar você a tirar os seus olhos da calamidade, a tirar os seus olhos daquilo que só trai você, só joga você no chão, e começar a olhar os feitos de Deus e as bênçãos de Deus na sua vida. Eles fizeram uma oração: restaura, Senhor, restaura-nos como as torrentes do Neguebe. O salmista, no Salmo 126, começa a declarar isso. Restaura, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Não sei se você sabe, mas Neguebe é um dos desertos mais secos do mundo. Pessoal aqui da IPR, eu já falei isso, né, algumas vezes aqui. Às vezes nós olhamos esse texto e quando nós o lemos, nós enxergamos, mas restaura como as torrentes do Neguebe. Parece-nos à primeira vista que ele está falando de um rio, né? Restaurar como torrente do Neguebe. Não, Neguebe é um dos lugares mais áridos do mundo. Todavia, depois você pode buscar aí no próprio YouTube, não faz isso agora não, tá? Deixa para depois, ouve a mensagem primeiro. Mas você tem que começar a ver e enxergar como que as torrentes, como que é a torrente do Neguebe. Vez por outra, alguns falam que de 4 em 4, de outros falam de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, vinha uma chuva nesse deserto. E quando essa chuva vinha, aquele lugar que antes era deserto, agora tornar um rio caudaloso. E eles começam, tem vídeo sobre isso, isso é extraordinário, eles começam a ouvir o barulho da água vindo, e aquele lugar que era
deserto, aquele lugar que era areia, agora começa a se tornar um rio, e aquele rio começa a passar, e aonde aquela água começa a passar, aonde aquele lugar que antes deserto e agora rio, se estabelece, ali começa a gerar vida, ali começam as coisas a acontecer, ali as coisas começam a se reestruturar. Eles estão orando: Senhor, nós estávamos presos, nós estávamos dentro de um deserto, e esse deserto era árido, esse deserto era terrível, 70 anos subjugado, 70 anos sem nacionalidade, 70 anos não tendo mais contato com o Senhor, mas Senhor, agora o Senhor começa um processo de restauração. Restaura, Senhor, restaura como o Senhor faz com o Negueb, restaura, Senhor. E agora lugares que são desérticos começam a se tornar mananciais de águas vivas. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, celebre o nome do Senhor, exalte, festeje o nome do Senhor, porque eu creio que em breve, muito em breve, aquilo que estava deserto na sua vida vai começar a florescer, em nome de Jesus. Lugares áridos, lugares secos na nossa vida vão começar a se tornar, o rio de Deus vai começar a vir, e aquilo que era desértico vai começar a florescer em nome de Jesus. Eles começavam a ouvir o barulho da água vindo, eles começavam a ouvir de longe aquele lugar sendo inundado pelas águas, em nome de Jesus. Eu digo para você que nesse momento, lugar que está deserto na sua vida, pelos ouvidos da fé, comece a ouvir agora o barulho das águas do Espírito de Deus vindo, e eu profetizo em nome de Jesus que o lugar que estava deserto na sua vida vai começar a florescer para a glória, para o louvor, honra e glória do nome do nosso Deus. Se você celebra isso nesse momento, glorifique o nome do Senhor. Restaura, Senhor, essa foi a oração do povo. Restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. Quando o povo voltou e eles olharam a situação, eles tomaram uma atitude. Eles disseram que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqui há dois princípios importantes para nós. Primeiro, semear. Segundo, jubilar. Você pode repetir isso comigo? Primeiro, semear. Segundo, jubilar. O que significa isso, pastor? Simples. Semear. O que eles estão dizendo? Vamos trabalhar, gente. É isso que ele está dizendo. Vamos trabalhar. Para reconstruir essa nação, depois desse grande tempo de deserto, é só com muito trabalho, tá bom, gente? Entenda isso. Entenda que nós vamos precisar trabalhar. E o povo entendeu isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Para você celebrar com júbilo, é antes preciso semear com lágrima. O trabalho precisa fazer parte da vida do povo de Deus. E segundo, jubilar. E júbilo é festa. Júbilo é celebração. Nós aqui na IPR sempre falamos isso, né? Que cada momento, cada escola dominical, cada celebração à noite, cada culto de quarta-feira, cada momento de reunião nos lares, cada momento é um momento especial de celebração. É o momento no qual a nossa festa não pode parar, ela deve continuar, porque festa no povo de Deus não acaba, e nem pandemia tira a nossa festa, o nosso olhar. Guarde com você esses dois princípios. Guarde com você que antes do júbilo vem o trabalho. O trabalho muitas vezes implica em trabalhar chorando, em trabalhar olhando coisas que nós não queríamos olhar, mas entendendo que esse é o processo de semeadura. Segundo, quando você semear, celebre a Deus por aquilo que Deus te deu oportunidade de concentrar e de conquistar. 3 vezes a Bíblia nos orienta a celebrar. A Bíblia nos orienta a celebrar o passado. O texto diz: por isso estamos alegres. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Celebre o seu passado. Segundo, celebre o seu presente. Aqueles que saem voltarão com júbilo. E terceiro, celebre o seu futuro. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo nas mãos os seus feixes.
Aprenda esses 3 princípios. Celebre a Deus no seu passado, por aquilo que Deus fez por você até agora. Celebre a Deus por aquilo que Deus está fazendo por você hoje, o seu presente. E celebre a Deus por aquilo que Deus fará no seu futuro. Deus nos convida para uma vida de celebração. Por isso, eu quero trabalhar com vocês nesse momento algumas razões para isso. Número 1, celebre o melhor do seu passado como as medidas mínimas para o seu futuro. Salmo 126, verso número 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Meu irmão, foi o Senhor quem realizou. E nós precisamos entender isso. É o Senhor, nós devemos celebrar ao Senhor, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos faz andar em triunfo, é o Senhor, é por meio do nome dEle, para a glória do nome dEle. Nós precisamos entender isso. Mas pastor, esse negócio de igreja, esse negócio não é para mim. Deixa eu te ensinar um princípio. Toda igreja sempre terá problema. Sempre. Você precisa entender isso. Toda igreja você vai encontrar problema e dificuldade. Mas eu quero te chamar para ter uma visão profética nesse momento. Não olhar para a igreja com os problemas que lhe sobrevêm, com as dificuldades que lhe sobrevêm. Olhe para João no livro do Apocalipse. Ele começa a olhar a partir do capítulo de número 2 até o capítulo de número 3. Ele começa a olhar ali 7 igrejas. E cada uma dessas igrejas havia problema. Tinha igreja que ali tinha um trono de Satanás. A outra igreja, eles toleravam Jezabel. A outra abandonou o primeiro amor. A outra é rica, mas deixou Jesus para o lado de fora. Todos os defeitos possíveis estavam dentro daquela igreja. Todos. E todos os defeitos daquela igreja eram como se fossem reflexos daquilo que as igrejas se encontram hoje. Mas mais do que os problemas, João viu um Jesus que andava entre os candeeiros de ouro. Ele disse no capítulo de número 1, eu vejo o Senhor, e o Senhor está andando entre os 7 candeeiros de ouro, e tem as 7 estrelas em suas mãos. Se você for olhar e avaliar esse texto exegético e hermeneuticamente, você vai entender que ali os 7 estrelas que estavam na mão do Senhor eram 7 pastores das 7 igrejas. E você vai entender que os 7 candeeiros de ouro eram, na verdade, a representatividade das 7 igrejas do Apocalipse. E embora as igrejas tinham dificuldades, embora as igrejas enfrentassem grandes problemas, o Senhor estava andando no meio dela. Jesus está andando no meio da sua igreja. Jesus está vivo, sustentando, abençoando, fortalecendo, edificando a sua igreja. Por isso, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Olhe o seu passado e use isso como medida para que você possa construir no seu futuro. Olhe para o seu passado e não ache que isso é um ponto final na sua vida hoje. Há um Cristo andando no meio da sua igreja, há um Cristo sustentando o seu povo em meio à pandemia, há um Cristo estabelecendo um novo concerto com os seus nesse momento. Quando o Senhor trouxe de cativeiro aqueles que voltavam de Sião, é o Senhor quem faz todas as coisas. Segunda lição, o Salmo nos convida a olhar os lugares secos como ribeiros de oportunidades. Diga comigo aí na sua casa, eu preciso olhar para os lugares secos na minha vida como ribeiros de oportunidade de Deus. Olha aí o verso de número 4. Traz-nos outras vezes, Senhor. Olha aí, restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. Desse deserto, meus irmãos, Deus poderá tirar uma flor. Desta situação em que estamos passando, Deus pode tirar uma bênção. Desse trauma, Deus pode tirar consolo. Dessa situação, Deus pode gerar um novo líder, um novo pastor, uma nova pessoa, uma pessoa mais quebrantada. O lugar de tormento e dificuldade pode se tornar o jardim do Senhor.
Lembra da história de Agar? A Bíblia diz, contando-nos essa história, pastor Jeremias Pereira escreveu um livro muito interessante chamado Quando a Vida Vai de Mal a Pior. E nesse livro ele conta a história de Agar. E só para resumir a história para você rapidamente. Agar era serva de Sara. E Sara havia recebido uma promessa de Deus, que ela e Abraão teriam um filho. Mas ela não quis esperar e achou que a promessa de Deus estava demorando demais. Olha o perigo de achar que Deus tarda nas suas promessas. Então, Sara disse para Agar, que era sua serva, olha, se deite com Abraão, porque Deus pode ser que tenha se enganado, não sei, alguma coisa aconteceu, deite-se com ele, porque ele precisa ter um filho. E desse relacionamento entre Agar e Abraão, nasceu Ismael. Só que logo depois, Deus, como não é garoto, não é moleque, Deus cumpre a sua palavra. E logo depois, Sara fica grávida e tem o seu filho, Isaac. E desse relacionamento nasce ali o filho da promessa, Isaac. O que Sara faz? Pega Agar e manda, o texto fala isso, manda a mulher embora, errante, para o meio do deserto, com o seu filho Ismael. E só dá-lhe um pedaço de pão e um pouco de água. E ela anda, quando acaba a água e quando acaba o pão, ela se prostra, e o texto diz que ela leva Ismael, põe ele ao tiro de uma flecha, uma distância, afasta-se e começa a olhar para o menino esperando que o filho morra. Depois, Deus a visita, envia o anjo, mostra tudo para ela e ela consegue caminhar, e a história depois você observa na palavra de Deus. A questão é o seguinte, o que eu quero destacar com vocês com Agar? É que tem muita gente que quando olham essa história e veem assim, poxa, mas Sara foi dura com Agar? Sara não deveria ter feito isso, Sara. Mas diante daquela calamidade, eu enxerguei algo muito bom, eu quero que você olhe para isso também. Embora Deus tivesse permitido que Sara enviasse Agar para o meio do deserto, e Agar de fato tenha sido expulsa da casa, embora ela tenha sido expulsa da casa, há algo especial. Agar, uma vez fora da casa de Sara, não era mais escrava. Agora ela poderia construir a sua própria vida. Então aquilo que outrora para muitos era uma coisa terrível, para Agar se tornou uma oportunidade. Deixa eu dizer para você, meu irmão, que está me ouvindo aí agora, tem coisa que você acha que é calamidade na sua vida. Não enxergue assim, enxergue oportunidade de Deus. Por quê? Porque eu quero afirmar a você nesse momento, toda dor, toda calamidade, todo problema traz dentro de si uma semente de vitória. Guarda isso no seu coração. Toda tempestade, todo problema traz dentro uma oportunidade, e essa oportunidade pode ser a oportunidade que Deus está nos dando agora, na nossa vida. Nós temos a nossa oportunidade nesse momento de mostrar o Deus que servimos. Nós temos uma oportunidade nesse momento de nos reinventarmos. Eu escrevi algo sobre isso, postei nas redes sociais, falando sobre a oportunidade que Deus está nos dando de nos reinventar. Meu irmão, um desafio para todos nós, começar de uma semana para outra, fazer culto online, pregar agora aqui com a igreja vazia, somente eu e o Arthur estamos aqui, e não ter mais todo aquele aparato, não poder brincar com alguém que está sentado aí na cadeira, enfim, vocês me conhecem. É um desafio para todos nós, mas Deus está, como igreja, nos levantando e nos dando excelentes oportunidades. Enxergue isso. A Agar foi errante para o deserto, mas quando ela vai errante para o deserto, ela deixa de ser subjugada por Sara. Ela sai do nível de escravidão e começa agora a ser elevada a um outro nível. Mas pastor, ela foi para o deserto, e deserto é difícil, e deserto é complicado. Sim, é, mas ela teve a oportunidade em Deus de se levantar, de se reerguer, de construir algo melhor. E dali, de Ismael, nasce também uma grande nação.
Lembra de Ezequiel, o profeta? Ele viu o vale de ossos secos, e a Bíblia não diz só que estavam secos, a Bíblia diz que estavam sequíssimos. Mas ao passo que Ezequiel olha e vê vale de ossos secos, Deus viu um grande exército e diz para ele: profetiza estes ossos, profetiza, levanta como profeta de Deus nesse tempo e profetiza: ó ossos secos, eu estou dando uma palavra e essa palavra vem do Senhor. E quando ele começa a profetizar, as coisas começam a acontecer, meu irmão. Está faltando essa visão profética na nossa vida. E quando eu falo de visão profética, eu não estou dizendo de uma visão profética como muitos têm um conhecimento por aí, não. Eu estou dizendo que nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação do homem. Então abra a Escritura e profetiza, ensine os seus filhos a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada com seus filhos, orem com seus filhos, instrua os seus filhos na palavra. Agora você está tendo tempo, agora você está tendo oportunidade, faça isso em nome de Jesus. Profetiza, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua esposa, meu irmão, abençoe o seu esposo, minha irmã. Profetiza. Aonde você vê deserto, aonde você não vê mais solução, aonde você não vê mais escapatória, é nesse momento que o rio de Deus virá e inundará, e o lugar de deserto se tornará manancial de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aonde Ezequiel viu vale de ossos secos, Deus estava vendo um poderoso exército. Ah, meu irmão, aonde muita gente está vendo pandemia, eu estou vendo a oportunidade de Deus. Eu estou vendo, nós temos a missão e a condição nesse momento de transmitirmos a palavra de Deus a milhares de pessoas. Tem gente agora que mora lá na Itália assistindo e participando conosco do nosso culto online. Tem gente observando as nossas lives, das quais a gente nem imaginou que poderia acontecer. Deus está nos dando essa oportunidade, meus irmãos. Não veja a crise como uma grande crise em si mesma. Veja isso como uma oportunidade. E aqui eu afirmo novamente: toda dor, todo problema, toda dificuldade traz dentro de si uma semente de vitória. Toda crise traz a mim e a você uma oportunidade do agir de Deus em nosso favor. Se você crê e recebe, diga amém nesse momento. Mas Deus também, terceiro lugar, está trabalhando para cumprir seus planos, mesmo que você não entenda. Tem coisa que a gente não entende, e a gente nem vai entender agora, talvez, mas é Deus trabalhando em nosso favor. Quem diria, meus irmãos, que os caldeus seriam exterminados? Quando o povo de Israel estava exilado, eles diziam: quando o Senhor restaurou a sorte, a gente ficou como quem sonha, a gente ficou perplexo. Quem diria que os caldeus, esse povo tão forte, fosse exterminado? Mas Deus estava trabalhando, Deus estava movendo. Por isso, deixa eu dizer algo para você: não reclame, não murmure, não maldiga. Você não sabe o que Deus está fazendo, se submeta à vontade dEle. Todos os dias eu oro para Deus nos livrar desse mal. Talvez você faça isso também. Todos os dias. Quando eu saio, vejo as lojas da minha cidade vazias e fechadas, muitas delas, me dá uma dor no coração e eu oro: Deus, faz esse mal passar. Mas eu entendo, meu irmão, também que Deus pode estar usando isso para nos dar uma grande oportunidade de nos melhorarmos. Deus está movendo, meu irmão. Deus está agindo, meu irmão. E Deus faz isso segundo o conselho da sua própria vontade, simplesmente pelo fato de Ele ser Deus. Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo. Se submeta. Por isso que confiar em Deus é tão difícil para nós. Por quê? Porque confiar em Deus exige uma força descomunal.
Porque confiar em Deus exige nós abrirmos mão do nosso entendimento, da nossa vontade, e isso para nós é difícil demais. É difícil para a gente abrir mão, nos despir da nossa vaidade e falar: Deus, agora eu estou aguardando no Senhor. Eu estou fazendo igual Josafá, eu tomo a minha posição, eu oro, eu peço a Deus, mas eu sei que é no tempo do Senhor. É difícil a gente entender isso, mas diante das situações da nossa vida, entenda, Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos, mesmo que você não esteja vendo e nem entendendo. Quarto e último lugar, a bênção de Deus supera as limitações, as dores e os sofrimentos da vida, porque as bênçãos de Deus nos recuperam. Lembra de Moisés? Deus disse para ele: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: um cajado, Senhor. Então toca no mar e você vai ver a coisa acontecer. Tem gente que está lendo esse texto ao contrário. Tem gente que olha para esse texto e fala: o que você não tem nas mãos? Não foi isso que Deus disse. Deus olhou para Moisés e falou: o que você tem na mão? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas capacidades? O que você tem na mão? Tem gente olhando para a vida nesse momento e reclamando e murmurando e questionando Deus pelo aquilo que não tem. Meu irmão, não é hora de olhar para Deus e falar para Deus o que você não tem. Eu não tenho um carro novo, eu não tenho um emprego novo, eu não tenho condição, eu não tenho saúde, eu não tenho isso. Deus não está quer nem saber disso. O que Deus está te perguntando não é o que você não tem. O que Deus está te perguntando é o que você tem. O que você tem nas mãos? O que você tem que você pode dispor para Deus? O que Deus te deu? O que está aí nas suas mãos que você pode dizer: está aqui, Deus, isso é que eu tenho. A bênção supera a maldição, a enfermidade, as limitações humanas. Mas a pergunta de Deus para nós é: o que você tem que você está disposto a dar para Deus? As bênçãos de Deus superam as limitações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque as bênçãos de Deus nos recuperam. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo nas mãos os seus feixes. O que você tem na mão? Qual é o talento? Qual é o que Deus colocou nas suas mãos? Nesse momento, ofereça isso a Ele, entregue isso a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo de celebração. Te louvo, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua palavra. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um, para que, ó Deus, nós não possamos permitir que nosso lar se torne um lugar de dificuldades e de problemas. Pai, que o nosso lar seja mantido esse espírito de festa. E, ó Deus, se há canções de desastres e de derrotas, que o Senhor coloque agora um novo cântico nos nossos lábios, um cântico de louvor e de celebração ao Teu nome. Pai, eu oro e abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus e está aparecendo na sua tela o número para você entrar em contato com a nossa igreja. Você está diante de uma decisão de caminhar com Deus. A palavra ela te convida a viver uma vida nova em Deus. A palavra diz que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro e entregou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Deus te amou, tocou no seu coração essa noite, para que então você caminhe na direção dele. Sinta-se amado e sinta-se convidado essa noite a decidir-se por Cristo. Tome essa decisão hoje. Eu quero orar por você para que você possa entregar seus caminhos a Jesus e começar a viver uma nova história. Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro e entregou o Seu Filho
para morrer pelos nossos pecados. Que esse amor tenha alcançado todos aqueles que estão ouvindo e que aqueles que não te servem estejam agora firmando uma aliança, firmando um propósito de caminhar contigo agora, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador. Os abençoa, Pai, e os ajuda nessa caminhada com o Teu Espírito Santo. É minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.